Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E ele termina com esse versículo até bastante enigmático aqui, o versículo 16, 1 Timóteo 3,16. Aliás, só a título de curiosidade, tem vários capítulos da Bíblia onde o versículo 3,16 ele fala coisas importantes. Depois, quem quiser fazer uma busca, pode servir de um exercício aí bom para curiosidade, né? Não que isso tenha algum significado espiritual, porque a Bíblia não tinha capítulos nem versículos no seu original. E sem dúvida alguma, versículo 16, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Aqui, quando a gente vê mistério da piedade, eu acredito que esse mistério da piedade, eu vou traduzir uns dizeres aqui de John Nelson Darby. Esta passagem geralmente é citada e interpretada como se ela estivesse falando do mistério da divindade ou do mistério da pessoa de Cristo. Mas ela está falando do mistério da piedade, ou o segredo pelo qual toda a piedade verdadeira é produzida. A mola ou a fonte divina de tudo aquilo que pode ser chamado de piedade no homem. Eu estou traduzindo do inglês aqui, por isso está meio truncado. Então, voltando aqui, isso é geralmente mencionado e interpretado como se falasse do mistério da divindade ou do mistério da pessoa de Cristo, mas está falando do mistério da piedade, ou seja, o segredo pelo qual toda piedade verdadeira ou real é produzida, a fonte divina de tudo o que pode ser chamado de piedade no homem. A piedade flui do conhecimento da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Isso é como Deus é conhecido. E permanecendo nessas coisas é que vem à tona a piedade. Então, trocando em miúdos, era como se a gente pudesse dizer que a piedade em qualquer pessoa, ela flui ou ela é gerada pelo conhecimento íntimo de que Deus se manifestou em carne. Como ele se manifestou em carne? Na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que ele, o Senhor, foi justificado no Espírito. Muito provavelmente isso aqui significa que ele foi, vamos dizer assim, recebeu o selo de aprovação do Espírito Santo no seu batismo, lá em Mateus capítulo 3, quando o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele. É como se estivesse aprovando a pessoa dele, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi como um voto de confiança, digamos assim, do Espírito Santo em forma de pomba pousar sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus em forma humana. Então foi justificado no Espírito, visto dos anjos, e certamente os anjos o acompanharam o tempo todo, né? Desde o seu nascimento, desde o anúncio até quando houve o anúncio também aos pastores de ovelhas, quando os anjos apareceram os anjos proclamando aquele que era vindo ao mundo. E também ele foi visto pelos anjos em muitas outras ocasiões. No deserto, por exemplo, os anjos vieram servi-lo depois que ele foi tentado por Satanás. Então os anjos estavam todos ali
de camarote assistindo aquela tentação, aquela prova que o Senhor passou, sendo provado por Satanás. Ele foi pregado aos gentios, e isso até hoje está sendo pregado aos gentios. Foi crido no mundo. Aqui não diz que ele foi crido pelo mundo, porque daí todo mundo teria crido nele. Não, foi crido no mundo. Muitos no mundo creram nele. Recebido acima na glória. Isso aqui está falando da sua ascensão, depois de ressuscitado. Então, basicamente, trocando em miúdos tudo isso, o mistério da piedade, quando um cristão alcança um comportamento de piedade, um comportamento piedoso, quanto mais ele conhece os fundamentos básicos da fé cristã, que é a encarnação do Filho de Deus, o seu endosso pelo Espírito, o despertar de atenção que ele gerou nos próprios anjos, nos anjos do céu, o fato de ter sido pregado às gentes, aos gentios, ter sido crido no mundo e recebido em glória. Então, basicamente, isso aqui é o mistério da piedade, aquilo que realmente torna uma pessoa piedosa, o crente em Cristo, tendo esse conhecimento dessas coisas. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.